nós estamos abrindo um tempo de estudar os evangelhos para reconhecer Jesus na época do Natal. Nós queremos que você aproveite dessas mensagens. Marcos capítulo 2, verso 1. Dias depois, já começa nos situando num momento. Se você olhar depois em casa o capítulo 1, ou folhear agora, você vai perceber então que é depois que João apareceu e depois que João foi preso. Para quem estava domingo passado, é semelhante o contexto ao contexto de Mateus, na pregação, na mensagem da semana passada. Na semana passada nós vimos Jesus em Mateus, o sofredor, o solícito e o resiliente. Depois até me arrependi de não pôr servidor, para ficar tudo S, né? Coisa de pastor, sofredor, solícito e resiliente, ou um trabalhador. Você lembra que depois de Jesus procurar sossego, porque estava muito cansado, não tinha nem hora para comer, a multidão deu a volta, ele pegou um barquinho, a multidão deu a volta por terra, e quando ele chegou no outro lugar, já estava lá, e ele atendeu a multidão. Depois ela estava com fome, ele multiplicou pães, aí ele dispensou os discípulos e ficou com a multidão. A noite entrou, ele ficou orando, em alta madrugada, já no último quarto da madrugada, para amanhecer, ele andou pelo mar até os discípulos, 4 ou 5 quilômetros. Um servo maravilhoso. Aliás, servo é o tema de Marcos. Se Mateus se preocupa em apresentar um rei que sofre, que é solícito e que resiste e que não cansa, Mateus apresenta um servo, um trabalhador. Não é à toa que no capítulo 1, dias depois, o que aconteceu antes é ele escolheu a equipe dele. Ele começou a escolher a equipe, Simão e André, Tiago e João, que eram trabalhadores. Jesus escolhe também trabalhadores, servidores. E aí ele começa no capítulo 1 ainda a trabalhar. Ele se dedica ao ensino, ele socorre enfermos e endemoninhados, e ele tem a sua popularidade crescida porque ele começa a andar e começa a caminhar e procurar mais gente para ajudar. E assim começa o capítulo 2. Esse dias depois nos coloca dentro de um ambiente de trabalho. O trabalhador anterior a ele está parando, está preso. A Palestina precisa de um outro servidor. E ele então se apresenta e começa o seu trabalho. Marcos 2, inicialmente o verso 1 e o 2. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Que coisa, né? Marcos está interessado em nos mostrar um Jesus servidor, um Jesus que está querendo ajudar as pessoas, um Jesus querendo alcançar pessoas. Se você tem uma Bíblia de papel, ou às vezes até digital, que as palavras de Jesus aparecem em vermelho, tem? Tem aí? Você vai notar que em Mateus, em Lucas e em João, há muitas palavras em vermelho. Em Mateus não. Os discursos de Jesus são bem curtos. Mateus não registra muitos discursos dele. Aliás, o discurso mais importante Marcos não registra. E quase todo discurso de Jesus é uma reação
alguma coisa que acontece. Inclusive agora em Mateus 2, ele vai discursar um pouquinho, mas reagindo a alguma situação que ocorre, porque Marcos está preocupado em mostrar um Jesus servidor, que trabalha, que reage. Marcos colheu de Pedro esse espírito servidor de Jesus. E neste capítulo, como no livro, Jesus está quase sempre reagindo a algo que acontece, alguma demanda de um discípulo, alguma questão de um religioso, alguma situação que aparece, alguma dor da multidão. Ele está sempre agindo como ele reage, ele não age, ele reage, ele vai dirigindo a vida dele, rebatendo as situações que aparecem. E aqui aparece uma primeira situação, um primeiro gatilho que provoca Jesus é acionado. Vamos ler versos 3 e 4? Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse, olha só, para por aí. Jesus morava em Cafarnaum, que era a empresa, a sede da empresa de Jesus, a sede do reino. Ele tinha sido criado em Nazaré, mas Nazaré o rejeitou e ele muda para Cafarnaum. A geografia até indica que Cafarnaum era mais interessante para locomoção, era importante para isso. E ele vai para a casa dele e o pessoal não sai da casa de Jesus. Ele, ali na sua sede, recebia pessoas e estava muito cheia a casa. Tanto é que os amigos desse paralítico que o carregavam, os 4 amigos, não conseguem entrar na casa. E aí eles quebram lá um pedaço da laje e descem Jesus, como você viu. Eu perguntei se você tem uma Bíblia de letras vermelhas para os discursos de Jesus. Vou fazer outra pergunta agora do pessoal da Bíblia de papel. Você costuma grifar textos importantes da Bíblia? Sim? Não? O verso 5, o começo está grifado? Não quero mandar na sua Bíblia, mas eu sugiro que você grife. Vendo-lhes a fé. Vendo-lhes a fé. Uma outra tradução diz, ao ver a fé que eles tinham. Uma outra diz, Jesus viu que eles tinham fé. E uma paráfrase diz, viu sua fé tão imensa. Fé é um substantivo abstrato, né? Não dá para ver a fé. Mas Jesus viu a fé. Olha que interessante. Esse foi o gatilho que acionou esse servidor, Jesus. Ele viu a fé. Isso lembra a gente de Paulo. Somos salvos pela graça, mediante a fé. A fé dá acesso à graça. A graça que salva. É assim que funciona. Não é a fé na fé. É a fé em Jesus. Eles não tinham fé na fé. Eles tinham a fé no cara que estava dentro da casa e que estava ajudando todo mundo e que eles precisavam ver. O imã, o centro magnético da fé que esses 4 homens e o paralítico possuíam, esta fé era centrada em Jesus. Não era a fé em si mesmos, a fé no seu
na sua fé, não era fé na sua persistência, mas era fé naquele que pode resolver a sua questão. Que coisa maravilhosa, porque é a fé na graça, é a fé que a gente não merece. Isso contradiz o Gilberto Gil, né? Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que subir ao céu sem cordas. Olha só, o Evangelho é exatamente a direção oposta. O Evangelho não é a gente ter fé para subir ao céu, é a gente ter fé para receber o céu na terra, na pessoa do Senhor Jesus. É a fé na graça, é a graça mediante a fé. É a fé que aciona Jesus. É como um náufrago que vê uma luz lá no finzinho do mar, e ele não tem a menor chance de chegar. Ele só tem uma possibilidade, um sinalizador, com uma bala, não sei se é bala que tem sinalizador, e ele só tem aquela chance, ele jamais vai chegar ao navio, não tem como, tem o quebra-mar, tem uma distância enorme, ele só tem uma chance de acionar o navio, que pode salvá-lo. É assim que a fé funciona, ela aciona o servidor que nos atende pela graça. Não é merecer, é receber. A fé não compra, a fé ganha. A fé não pega, a fé simplesmente aceita. O gatilho que aciona esse servidor é a fé, é o sinalizador do náufrago. É essa fé que é abstrata, mas que pode ser muito concreta e muito visível. Vou dar alguns exemplos da Bíblia, tá? O cego Bartimeu, ele tinha fé. Como é que Jesus viu a fé do cego Bartimeu? Pelo clamor. Clamor. Ele era cego, ficava na beira de um caminho esperando por esmolas. Ouviu um tropel, um barulho de mais gente se aproximando. Perguntou para quem estava por perto: quem está vindo? Falaram: é Jesus. E ele sabia sobre Jesus, ele tinha ouvido notícias sobre Jesus, e então ele começa a demonstrar a sua fé por meio de um clamor: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quanto mais ele sentia pelo som que o barulho aproximava, mais ficava barulhento, então mais ele gritava, superando o barulho dos passos, do tropel das pessoas, da conversa das pessoas. E aí então pediram para ele parar de gritar, porque estava atrapalhando a caminhada de Jesus. Mas quanto mais mandavam ele parar, e quanto mais chegava próximo à presença de Jesus, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus viu a fé que se concretiza num clamor. A mulher grega, estrangeira, que procura Jesus por uma enfermidade na sua casa, insolúvel. Jesus finge de um religioso comum da época, um judeu religioso comum que diz: olha, o meu Deus é só para o meu país, só para o meu pessoal, o meu Deus não é para estrangeiro. E aí ele responde rudemente para a mulher e diz assim: eu não tenho comida para cachorro. É assim que os religiosos, os rabinos, os mestres, tratavam estrangeiros em questões de fé. Eu não tenho comida para cachorro. Era a hora da mulher virar as costas e ir embora.
mas ela aciona Jesus com a sua fé. De que modo? Bom, se não tem comida para cachorro, cachorro come o que cai. Dá para o senhor deixar cair uma migalha? Eu sou do tempo que cachorro comia o resto da comida da família. Você é desse tempo? Hã? Um tempo que não existe mais, né? E foi isso que acionou Jesus. Ela não tá bom. Se eu sou um cachorro, empurra uma migalhinha. Porque uma migalhinha dessa mesa espetacular que esse mestre tem, já me basta. E Jesus viu a fé da mulher. Essa fé provocativa. Tem um lugar para a gente provocar Jesus. Ela soube provocar Jesus. O cego soube clamar para Jesus. Ela acionou Jesus por meio da provocação. Outra mulher, as mulheres são maravilhosas com isso. A mulher que sofria de uma menstruação que não parava há 12 anos. Uma hemorragia de 12 anos. Você imagina o que é isso? Diz que ela tinha posses e tinha gasto muito do seu dinheiro com os médicos e nada resolvia. E naquela época era como essa de Marcos 2, que ninguém conseguia aproximar de Jesus, sempre ele estava cercado de muita gente. Nesta época ele nem entrava nas cidades, mas um homem suplicou que ele entrasse para curar a filha, e ele resolveu entrar numa cidade, e a multidão não deixava ele andar. E essa mulher pensou: eu já gastei muito dinheiro com médicos, e esse sangue não estanca, e eu não consigo falar com ele. Mas ela pensou, olha como ela provocou Jesus: se eu apenas encostar nele, talvez nem nele, se eu passar a mão na barra, num pedaço da roupa dele, isso vai resolver o meu problema. E ela conseguiu. Com essa atitude, Jesus viu fé nessa mulher. Porque ele para no meio da confusão. Você imagina a cena. E diz: para tudo! Mas por que, Senhor? Olha, os discípulos, está muito apertado, está muito difícil, o pessoal está apertando a gente, vamos seguir. Ele não para. Mas por que o Senhor tem que parar? Porque saiu poder de mim, alguém me provocou, alguém me atingiu, alguém acionou um gatilho, que eu percebo isso, saiu poder de mim. Olha que servidor, ele nem viu quem era. E a mulher teve que se acusar. E ele viu fé nessa mulher que luta como Jacó. Lembra Jacó? Lutando com o Senhor. E o dia amanhecendo e Jacó brigando com Deus. E Deus fala assim: deixa eu sair, deixa eu ir embora, o dia está amanhecendo. E Jacó diz: não te deixarei enquanto não me abençoares. Fé expressa em provocação, fé expressa em clamor, fé expressa em luta, fé expressa em atmosfera. A fé pode ser sentida no ar em outras ocasiões. A casa de Cornélio era assim. Depois você lê lá em Atos. A casa de Cornélio tinha uma atmosfera que acionava o Senhor, acionava a Deus. Era uma casa que dava muitas esmolas, era uma casa que se fazia muita oração, e era uma casa que os parentes e os amigos corriam para lá para buscar a Deus. Não era uma igreja, hein? Não era uma casa de oração, não era uma sinagoga, aliás, era um homem não judeu, mas havia uma atmosfera
que era um gatilho para a presença de Deus, para a bênção de Deus. Assim era a casa de Cornélio. Tanto é que um anjo chegou na casa e falou com o Cornélio: olha, está chegando muita esmola lá, não para de chegar a oração e vem da sua casa. Tem uma atmosfera que mostra que essa casa tem fé. Olha, isso aqui é uma lição para a gente, viu? Qual é a atmosfera da nossa casa? A nossa casa tem cheiro de fé? Tem. Nosso quarto tem cheiro, aroma de fé? Nossa cozinha tem aroma de fé? Essa casa aqui de oração, ela tem um aroma de fé? Dá para ver, dá para sentir a convivência, a postura. Fé que é um gatilho para Jesus, tem a ver com clamor, tem a ver com luta, tem a ver com provocação, tem a ver com atmosfera. Por isso que eu pedi que o Júnior cantasse: há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Uma atmosfera que chama Jesus, que atrai os anjos, que manda o pregador. A história de Cornélio é assim: atrai anjo, manda pregador. Deus começa a mover as coisas porque tem uma atmosfera de fé. Daniel, o Daniel da Babilônia, o profeta, fé expressa em compromisso. Baixaram uma lei lá no país onde Daniel morava, que daquele dia em diante era proibido fazer oração para o Senhor, falar com Deus. E Daniel tinha uma tradição, um hábito de todo exilado judeu. Ele orava 3 vezes ao dia, com as portas, com as janelas abertas, viradas para Jerusalém. E aí baixou uma lei, que não podia mais fazer oração para Deus. Daniel não pensou 2 vezes. Na hora da oração, abriu as janelas e demonstrou fé por meio de compromisso. Compromisso com Deus. Isso aciona o servidor. Quando a gente tem compromisso com Deus e demonstra compromisso, isso aciona Jesus. É um gatilho que aciona Jesus. Há uma fé cristã muito fraca no nosso meio hoje em dia. A gente tem compromisso com o trabalho, a gente tem compromisso com a família, a gente tem compromisso com o imposto de renda, e o nosso compromisso com a fé é um pouco mais frouxo. Qualquer dor de cabeça, qualquer excesso de trabalho, afasta-nos do nosso compromisso com o Senhor. Vou aproveitar a ausência do Alexandre. O Alexandre é membro da igreja já há alguns anos. E ele não conseguiu sair de casa hoje. Está muito doente, está gripado. Não consegue. Mandou um recado: não posso ir hoje. Quando um pastor ouve alguém assim, fala: poxa, deve estar ruim mesmo. Até fiz oração para ele. Mas tem alguns cristãos hoje que qualquer coisa o afasta. Afasta do dízimo, afasta do culto, afasta da oração em casa, do culto doméstico no lar, da leitura da Bíblia. Qualquer agenda mais apertada rouba. No país de Daniel, proibiram de orar. Proibiram, agora é que eu vou orar. Podia orar escondido. Podia orar uma vez só.
podia não abrir a janela, podia deixar uma frestinha, mas ele tinha compromisso. E Deus viu a fé de Daniel. Vocês sabem a história dos leões, não sabem? Foi nessa circunstância que o Senhor viu a fé que Daniel possuía. Um centurião, um militar, mandou um recado para Jesus: um servo meu está gravemente enfermo, o senhor pode vir aqui? Imediatamente Jesus falou: opa, vou, e começou a se dirigir à casa do centurião. No caminho, o centurião lá na casa pensou assim: puxa, mas eu sou um militar romano, eu não sou do povo desse Jesus Nazareno, e eu sou tão pecador, eu acho que a minha casa não é digna de receber Jesus aqui. Puxa, mas eu preciso que esse meu servo, ele vai morrer, eu sei que esse Jesus pode ajudá-lo. E aí ele tem um vislumbre de compreensão, guarda isso, compreensão. Ele pensa: eu sou um militar, militares trabalham com comandos, e eu sei que quando eu dou um comando, vá lá, venha para cá, pegue aquilo, traga para cá, prenda fulano, solte ciclano, o meu comando resolve. E eu compreendo que esse Jesus comanda a vida. Tenho ouvido notícias dele, ele é um comandante. E manda um segundo recado para Jesus, que já vinha em sua direção. E o segundo recado era esse, fruto de compreensão. E ele diz assim: Jesus, eu sou um militar e eu sei que os comandos funcionam. Quem tem poder manda e as coisas acontecem. E eu te mandei um recado porque eu sei que o Senhor tem poder, e eu não sou digno de recebê-lo em casa. Dá uma ordem daí, e o meu servo será atendido. Compreensão. Isso foi um gatilho para Jesus. Jesus ouviu aquilo e falou: esse sujeito compreende o que é o reino dos homens e o que é o reino de Deus, o reino dos céus. E deu um comando à distância. E no mesmo instante, depois conferiram, o servo foi curado. Olha só. Olha só, a fé fica visível por meio da compreensão. Que Deus dê compreensão a nós sobre o reino de Deus, sobre o reino dos céus, sobre o que não é visível. Nós temos pessoas aqui que eu conheço muito estudadas, que compreendem muito. A Kátia vende. Você não tem dinheiro, fica longe da Kátia, porque ela tem a arte da venda. Se ela começar a te mandar o WhatsApp, se você não quiser comprar, não responda. Ela sabe. Tem professor de geografia aqui, tem médico, tem advogado, tem gente fazendo mestrado em teologia. A gente sabe que a compreensão pode fazer muita coisa. Se você tiver uma fé com compreensão, quem é Jesus, quem é Deus, quem sou eu, o que é o casamento, o que é o corpo, o que é o sexo, o que Deus quer que se faça com o dinheiro, como é a cidadania de um cristão, uma fé que tem compreensão, é espetacular. Aciona Jesus, aciona Jesus. E um último exemplo sobre uma fé concreta: José, o do Egito, cuidava da casa de Potifar e tinha controle, era gerente geral de todos os bens de Potifar.
Potifar viajava muito para suas guerras e ele respondia pela casa no lugar do patrão. Acontece que a patroa queria dormir com ele, na ausência do patrão, e o perseguia sexualmente dia após dia, até que ele teve que dar um basta e dizer para ela: eu temo o Potifar, mas ele não está. Mas tem alguém que eu temo que está. Eu temo o Senhor. E fez uma escolha de fé. Porque para perder uma dessa é só por fé. Um moço, cheio de força, sadio, e a patroa ali, na gíria do meu tempo dizia, dando mole, só pela fé, uma fé que é um gatilho para Deus, uma fé que sabe escolher, isso empurra a graça de Deus em nossa direção. Olha que coisa maravilhosa, que texto bonito, um buraco no forro, um paralítico sendo lançado, e o evangelista, inspirado por Deus, diz: e Jesus, vendo-lhes a fé. Que coisa espetacular, que pedido de socorro maravilhoso, não é, Roseli? O Senhor é meu refúgio, socorro bem presente na tribulação. Versículo preferido, um deles, dela, socorro. Vai na sua Bíblia eletrônica depois e põe socorro, vê o tanto de salmo que aparece. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Senhor meu, clamei a Ti por socorro, e Tu me saraste. Quando aqueles 4 amigos e aquele paralítico dão esse sinal, Jesus vê a fé, esse pedido de socorro. Olha que beleza, que Deus nos toque hoje e provoque uma fé em nós. Fé que luta, fé que entende, que compreende, fé que escolhe, fé que assume compromisso, tá? E que a gente vá a Jesus, porque Ele é acionado pelo nosso pedido de socorro, tá? E aí, o fim da história é espetacular, porque Jesus tem uma pontaria, esse servidor tem uma pontaria espetacular, ele não erra uma. Olha o que vem a seguir, verso 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados estão perdoados. Gosta de grifar a Bíblia? Grifa essa frase também. Vendo-lhes a fé, e agora, filho, os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados estão perdoados. Verso 6. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te
toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. É tão simples, né? Tão objetivo, é tão clara a estratégia de Jesus, porque o que ele deveria ter dito, assim, de maneira natural, ao ver os amigos furando o forro e abaixando o paralítico lá embaixo, o que ele deveria dizer? Levanta, toma o teu leito e anda. Mas Jesus tem pontaria, ele não perde uma bala, Jesus não perde viagem, ainda mais acionado por fé, tão nobre quanto essa. Ele olha para ele e precisa fazer uma obra muito maior do que se esperava. Ele não podia perder o rumo, ele não podia perder a viagem, ele não podia perder o coração, ele não podia perder a nação, não podia perder a multidão que estava ali apinholada na casa dele, nem os 4 lá em cima do telhado, nem o que desceu, nem quem estava ouvindo. Não podia perder aquela grande oportunidade. Na linguagem do futebol, a bola estava pingando na área e dizendo: me chuta, me chuta. E ele não podia errar aquele chute. Então ele não diz: levanta, toma o teu leito e anda. Ele diz: os teus pecados estão perdoados. Qual é o nosso problema? Nosso problema é o pecado. O problema é o pecado. Qual é o problema do Congresso? Um monte de partidos. Tem muito país que tem um monte de partido e vai bem. É que soltaram, é que prenderam. Qual é o problema do nosso país? Qual é o problema da nossa casa? Qual é o problema da nossa igreja? Qual é o problema do seu pastor? Qual é o problema? Qual é o problema da nossa história humana? Nosso problema é o pecado. É o pecado. Freud explica. A gente tem um problema com o pai. Já leu sobre neurose, psicose e perversão? É o software que o Freud inventou, que nos define corretamente. Nosso problema é o pecado. João é mais simples e muito mais inspirado ainda. É a concupiscência dos olhos, é a concupiscência da carne e a soberba da vida. Esse é o nosso problema. Se o casamento está com dificuldade, sabe qual é o problema? É o pecado. O pecado. Está com problema com os filhos? Qual é o problema? O pecado. Problema na empresa? Sabe qual é o problema? É o pecado. Um dos 10 mandamentos, ou mais de um, estão sendo desobedecidos. Alguém está pondo outra coisa além de Deus, como seu Deus, como o seu último afeto. Alguém está tentando manipular a Deus, projetando Deus em alguma imagem, dizendo: esse é o meu Deus, ele faz o que eu quero. Alguém está usando as pessoas, usando o nome de Deus em vão e abusando a mente das pessoas. Alguém está pulando um dia em cada 7, que é a chance que a gente tem de parar e de fazer bobagem. É parar um dia em cada 7. Deixar 14, a chance de fazer burrada aumenta demais.
De 7 em 7 a gente tem que dar uma parada boa. E pensar na vida, e ouvir um hino, e cantar um hino, e fazer um pouco de oração, e ver alguém, e dar um microfone para alguém e lembrar a gente do que não pode esquecer, e esquecer o que não pode lembrar. Algum dos 10 mandamentos está sendo comido aí, engolido. Está desrespeitando o pai, está desrespeitando o outro, ou está desrespeitando o corpo, ou está mentindo, ou está cobiçando. O nosso problema é o pecado. Por isso, quando o paralítico é descido, Jesus meio que dispensa as pernas e vai no coração. Apesar dele ter muita compaixão das pernas, porque ele está trabalhando intensamente pelas pernas, pelos olhos, pelos braços, pelos demônios que povoam os corações das pessoas. Ele está trabalhando quase dia e noite, e como a gente viu a semana passada, não tem nem hora para comer. Mas se ele toca numa perna, na verdade é um caminho de nervos que ele quer chegar no coração, quer chegar na mente, na alma, no centro de vida e de escolha das pessoas. Por isso ele não diz, levanta o teu leito e anda inicialmente. Ele diz, os teus pecados estão perdoados. O gatilho foi acionado e Jesus tem pontaria. Que ninguém saia daqui hoje, a começar de mim, carregando os seus pecados. Deixemos os nossos pecados aos pés de Jesus. Mostremos a nossa fé para Ele. Em vez de ficar dando desculpas, olhemos para Jesus e falamos, não vou fazer mais. O Senhor pode me perdoar? Me ajuda a largar isso. Me ajuda a deixar daquilo. Deixemos aos pés de Jesus os nossos pecados. Estas coisas foram escritas para que não pequemos. Mas se nós pecarmos, temos um advogado. Advogado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não saia daqui hoje carregando os seus pecados. Nem eu, nenhum de nós deve sair daqui desta maneira. Vamos mostrar nossa fé em Jesus, para Jesus. Ele perdoa pecados. Ele não é só um grande líder. Ele não foi só um espetacular professor. Ele não só mudou muitos conceitos na história. Ele é o Filho de Deus, que perdoa pecados. Olha. Existe alívio. Existe alívio. Eu já vivi o suficiente para saber como são pesados e longos dias sem alívio. Eu sei já o que são dias sem alívio. Mas eu também sei que há alívio. Há perdão. Há uma água benta. Há uma água santa. Há uma água milagrosa que lava a mentalidade das pessoas. Há como ser perdoado. Há alguém aqui usando o corpo de modo impuro. A língua. Uma língua usada pelo maligno. Há alguém aqui cujos olhos não param de pecar. Há alguém aqui com rancor, com ódio no coração. Há alguém aqui com dinheiro sujo nas mãos. É horrível isso, mas há alívio, há perdão.
Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Há alívio. Não saia carregando seus fardos. Há alguém aqui que não concede perdão? Há alguém aqui que, como eu, concede perdão e fica tentando pegar aquele perdão dado de volta? Há alívio, há alívio, há alívio. Esse texto é tão claro, fala tanto ao meu coração, ao seu coração. Há alívio. Mostremos nossa fé para Jesus. Ele tem pontaria. Eu creio na pontaria de Jesus. Eu creio. Eu creio. Eu creio que eu peço o que eu estou vendo e Ele dá o que eu estou vendo e o que eu não estou vendo. Porque o homem foi abençoado também na perna, né? Que é gostoso também, não é? Imagina que experiência. Ele também foi acionado no que ele queria, mas ele saiu com o que ele nem sabia que queria: o perdão dos seus pecados. Tinha uma mulher carregando uma trouxa de roupa na cabeça, sabe aquela coisa antiga? E um homem passou com um jipe na estrada do lado e viu aquela mulher fraquinha carregando uma trouxa enorme de roupa na cabeça. E ele deu carona para ela. Falou, sobe. E ela subiu no jipe atrás. E ele continuou tocando. Quando ele olhou no retrovisor, não viu nada, só viu uma trouxa. Olhou para trás, a trouxa ainda estava na cabeça da mulher. Falou, mas eu dei carona para a senhora, se alivia. Ninguém precisa carregar os próprios erros. A gente não precisa carregar, nem os dos outros. Quem me conhece sabe que eu estou falando para mim. A gente não precisa carregar as confusões que a gente entra. Há perdão. Não precisa. Jesus já deu carona para a gente. A gente não precisa carregar esse peso todo nas costas. Tem outra historinha de pastor, de um casal velhinho, que o marido adoeceu e ia morrer. E antes de morrer ele falava, olha a caixa de sapato. Olha lá a caixa de sapato. E ele morreu. E ela entrou em desespero, porque foi uma vida muito feliz. Mas agora a vida dela ficou difícil, porque pouquinho de recurso que ela tinha, ela gastou na doença dele e ficou uma viúva pobre, que é tão comum. E esqueceu que o marido, antes de morrer, dizia, olha a caixa de sapato. Quando ela lembrou, depois de sofrer muito, estava cheio de dinheiro na caixa de sapato. Passando necessidade com uma fortuna dentro do guarda-roupa. Não saia daqui pobre. Pobre, miserável no seu coração, na sua mente, nas suas lembranças. Não saiamos daqui assim. Eu vim aqui para sair daqui leve, perdoado, renovado. Não deixe isso acontecer. Jesus pode hoje ser acionado pela sua fé e dizer, os teus pecados estão perdoados. Fique em pé, vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Nosso Deus, obrigado por Jesus, um servidor. Que servidor espetacular. Obrigado por ele ter alugado uma casa em Cafarnaum.
e transformado essa casa na sua sede de trabalho. Obrigado porque a casa, mesmo cheia, permitia que pessoas subissem no telhado. Obrigado porque Jesus lá no meio da casa está procurando fé, quer ver fé. Obrigado por essa história. Pedimos que ela saia da história e faça parte da nossa história. Aqui tem uma congregação de pecadores que precisam de alívio. Pecadores que têm usado o corpo, a mente, as memórias, que estão trocando o Senhor por outros deuses, que estão quebrando os seus compromissos. Pecadores em crise com o seu passado. Pecadores travados com gente que ama, que entraram em situação que não sabe mais a saída. Ajuda-nos na nossa pequena fé. Dá o dom da fé para a gente. Que a gente aprenda a clamar, lutar. Que a gente aprenda a fazer compromisso. Que a gente aprenda a fazer escolhas.